E eu quero falar essa noite com você sobre isso, sobre uma vida de influência. Nós precisamos, irmãos, nos preparar para ter uma vida de influência. Deus vai te levantar para influenciar muitas pessoas. Você crê assim? Mais ou menos? Espero que até o final você possa crer em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te pedimos a graça, o poder e a vida do Teu Espírito em nosso coração. Que o Senhor fale ao nosso espírito e nos dê discernimento e paz. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim no versículo de número 57, lá no finalzinho do capítulo 27 de Mateus. Eu vou falar sobre José de Arimateia, um discípulo de Jesus, um homem importante no Sinédrio, que influenciou seus dias. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome de José, que também era discípulo de Jesus. Ele é pouco falado, mas tudo que fala desse homem mostra que esse homem fez a diferença, queridos. E este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Diferente, né, a ação dele, né? Pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol. Interessante isso, né? E pôs no seu sepulcro novo. Ou seja, ele tinha posses, ele tinha ali um sepulcro novo que ele cedeu a Jesus, que havia aberto em rocha. E rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro ele foi. Olha que interessante. Jesus foi colocado numa rocha. É a rocha dentro da rocha. Olha que interessante. Esse cara teve uma visão profética, entendeu? Ele teve uma visão espiritual do que ele estava fazendo. E olha o versículo 61. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas de frente do sepulcro. Irmãos, Deus quer te dar uma vida influente. Deus quer que você saia da tua zona de conforto. Deus quer que você alcance pessoas. O reino de Deus não é um reino de coisas. O reino de Deus é um reino de pessoas. Um sábio diz que coisas se usam, pessoas se valorizam. É muito importante nós pensarmos nisso tudo que eu falei. Vida com Deus, o evangelho, as perseguições, a questão da evangelização. E pensarmos, por exemplo, que José de Arimateia é pouco citado na Bíblia. Eu até quero te convidar, vamos lá para Marcos. Marcos capítulo 15 vai falar um pouquinho mais sobre ele. Os 4 evangelhos dão algumas demonstrações de quem era esse cara. Lucas 23, João 19, mas aqui em Marcos 15, de 43 até o 46. Vai dizer assim: E chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus. Olha a outra característica desse cara. Ele esperava o reino de Deus. E ousadamente, irmãos, porque imagina um cara, o chefe do Sinédrio, um senador da época, até a ousadia de chegar para Pilatos e falar: eu quero o corpo de Jesus. É meio que Pilatos pensar assim: quem que é esse cara? Quem é você para pedir isso? E na realidade eu estava pensando esses dias, né, lendo algumas coisas, é muito importante o que ele estava pedindo, né? Porque todo mundo gostaria de ter experiência com Cristo vivo. Ele foi um cara que pediu Cristo morto. Já parou para pensar nisso? Todo mundo gostaria de ter uma experiência com Jesus com uma mulher que toca quando ele estava andando, que ouve a sua voz. Mas e com o corpo morto? Na realidade, você só acredita naquilo que está morto quando você crê que aquilo que está morto vai ter vida. Eu tenho a certeza que quando a Bíblia diz que esse cara esperava o reino de Deus, ele tinha convicção que o estado de Jesus de morte não era um estado final. Você percebe que não há um debate tão grande sobre dar ou não dar o corpo. E não há tantas pessoas que pedem o corpo. Você vê que aqui Jesus não está rodeado mais de multidão, porque todo mundo queria tocar no Cristo vivo. Ninguém queria pedir o corpo do Cristo morto. Mas esse cara entende uma visão. Ele esperava o reino de Deus. Então, automaticamente, quando ele sabe que Jesus morreu, o que ele pensa? Espera aí, isso não é o fim, isso é um processo. Meu irmão, eu e você temos que ter visão espiritual, diga amém. Quem tem visão espiritual entende que o nosso Deus é um Deus de processos.
Porque quando você vê a morte, o que é a morte para nós, irmãos? A morte é o fim, pensando na vida terrena. Mas naquele momento ele entende o reino de Deus, ele entende uma palavra profética, que o Messias viria, passaria por aqui, morreria e ressuscitaria. Quando chega a notícia que ele está ali diante do Cristo morto, o que ele coloca? A vida dele, a posse dele, a história dele, a influência dele, a disposição. Ele chega para Pôncio Pilatos e diz, eu quero o corpo. Quando ele pega o corpo, ele vai e pega o melhor para poder honrar o corpo. Você percebe que assim como os reis magos dão as melhores ofertas, não dão um chocalinho, né? Não dão lenço umedecido, não dão fralda, dão ouro, incenso e mirra para Jesus. Naquele momento, no final, ele não dá uma coroa de flores. Naquele momento, quando ele pega o corpo, ele dá um lenço de linho fino. Isso representa o que, o linho fino? A adoração. Pense nisso, irmãos. O lenço foi o lenço que, quando Jesus saiu da sepultura, o lenço ficou dobrado. O que quer dizer o lenço dobrado? Eu estou saindo, mas eu voltarei. Você percebe que esse cara tinha uma visão espiritual. Meu amado, não importa se você é senador, se você é governador, presidente da república, se você é um administrador, fisioterapeuta, médico, dentista, profissional liberal, se você é MEI, o que você é? O importa é a visão que você tem. A visão espiritual é mais importante daquilo que você é. Porque esse cara tinha uma visão espiritual, irmãos. E quando ele tem a notícia que o Cristo está morto, ele usa das suas influências, ele usa da sua inteligência e do local onde estava, por ser um chefe do Sinédrio, e chega a Pôncio Pilatos, que também era uma autoridade, que eu acredito, pastor Arthur, que não era qualquer um que ia bater um papo com Pôncio Pilatos. Não é qualquer um que Pôncio Pilatos ia receber uma notícia, pastor Max. Eu vim aqui pedir o corpo de Jesus, queria falar, dá para o cara, vai, já morreu mesmo? Pelo menos ele ajuda a gente a fazer o serviço funeral. Mas naquele momento, pela influência dele, pela visão do reino de Deus, pelo cara influente, Pôncio Pilatos entrega para ele. E a partir do momento que entrega algo na mão dele, ele faz o que ele quer. Por isso que existe um processo de Deus, irmãos. Você tem que estar preparado para quando as coisas de Deus chegar na tua mão, você saiba o que fazer. Vou repetir, você tem que estar preparado para que quando as coisas de Deus chegar na tua mão, você saiba o que fazer. Porque muitas vezes as coisas estão chegando na tua mão e você está enterrando, fazendo coroa de flor, fazendo culto fúnebre, fazendo o que todo mundo faz com todo mundo. Naquele momento ele não fez culto fúnebre. Naquele momento ele pegou um lenço que representa adoração, linho fino. Você vai lá para o Velho Testamento, Levítico, Número, você vai entender o poder do linho fino, que representava isso para o povo judeu. Ele vai lá, cobre o corpo, pega lá o lenço e abre o túmulo dele, túmulo novo. Ele não pegou o que foi cedido. Ele não precisou tirar o corpo de um parente dele e levar para o ossário. Ele não precisou fazer nada disso. Ele pega túmulo novo, no meio da rocha, isso é profético. E ele coloca a rocha dentro da rocha. Olha que cara inteligente. Olha que cara poderoso. Olha que cara tremendo. Mais do que um senador, era um homem que esperava o reino de Deus, era um homem que tinha uma visão espiritual. E eu digo para você, amado, ceia fala de visão espiritual aberta. A ceia não é apenas um pão e um cálice, mas é a visão do Cristo vivo dentro de nós, para que o nome dele seja glorificado através de nós. Eu estava pensando nisso nesses dias e dizendo assim, só pega em corpo morto quem acredita que ele pode ressuscitar. O que está morto dentro de você hoje à noite? Talvez está chegando na tua mão algumas coisas que já ninguém mais dá valor. Talvez o teu emprego, talvez a tua família, talvez o teu ministério, talvez alguma coisa você já deu como morto. Mas eu gostaria que você pensasse como José de Arimateia pensou. Pode estar morto, mas na minha mão eu vou fazer algo diferente. Porque o Espírito estava em José de Arimateia. E nós sabíamos que ele tinha uma visão espiritual. E quando você tem uma visão espiritual, as áreas de morte começam a ter vida. Eu profetizo essa noite sobre o teu coração, sobre a tua vida. Áreas de morte começam a ter vida. E sabe que eu acredito também que altar é lugar de vida, irmãos.
Altar é lugar de onde aquilo que está morto, quando chega, começa a ter vida. Sabe o que eu queria que você pensasse? Em gente que está vivo, mas está como morto. Convida para vir para a igreja. Porque aqui nesse altar tem vida. E a pessoa vai chegar aqui como morto, mas vai sair daqui vivo. Porque nós temos que ter essa unção de acreditar naquilo que está morto. Porque quando o Senhor leva Ezequiel para um vale de ossos secos, o que é aquilo ali? É um cemitério. O que é um vale de ossos secos? É um cemitério. Deus leva Ezequiel, trazendo para os dias de hoje, para um cemitério. E dá uma visão espiritual sobre o cemitério. Foi o que José de Arimateia viveu no Novo Testamento. Ele chega no Gólgota, naquele ambiente, e diz assim, eu quero o que está morto. Como Deus leva Ezequiel numa visão no vale de ossos secos, dizendo, o que você está vendo? Estou vendo morte, estou vendo sepulcro, estou vendo ossos muitíssimos secos. Foi o que ele disse. Naquele momento o Senhor falou, então profetiza, filho do homem. E o Senhor falou, nomeia o que você quer. Profetiza primeiro aos ossos. Ele começou a profetizar aos ossos. Como José de Arimateia, ele pede o corpo. Profetiza aos ossos. Amado, quando algo chega na tua mão, não é para você olhar o estado, mas você olhar o que vai acontecer depois. Essa mensagem é para você hoje à noite. O que Deus coloca na tua mão, você tem que acreditar no que vai acontecer depois. Não olha para as possibilidades, não olha para a realidade, olha para o poder de Deus, quem Deus é, o que Deus pode fazer. Pega uma visão espiritual e fala para ele, profetiza Ezequiel sobre o vale de ossos secos. E ele profetiza. E os ossos começam a se juntar. Ele volta para Deus. Deus falou para ele, o processo não acabou. Diga comigo, Deus é um Deus. Diga mais forte, Deus é um Deus de processos. E Ele respeita os processos. Amém? Deus de maneira nenhuma vai pular etapas, queridos. Deus de maneira nenhuma vai pular, vai dar um jeitinho. Deus vai cumprir o processo. Tá bom, primeiro ponto, profetizar os ossos. Profetizou, os ossos se juntaram. Ele volta para Deus. Deus fala agora, profetiza ao Espírito. E ele vai lá e profetiza ao Espírito, profetiza ao Espírito, profetiza ao Espírito. Começa a acontecer, começam a se juntar os ossos, se juntar os nervos e começa a se levantar um exército sobremodo numeroso. A sua profecia neste mês de setembro vai mudar muitas coisas na sua vida. Profetizar sobre exército é fácil. Deus está te dando uma unção nesta ceia para você profetizar sobre vales. Deus vai fazer a tua qualidade crescer, a tua autoridade crescer, a tua influência crescer, a tua unção crescer, quando você acreditar nos processos dos vales. Porque quando você viver a bênção de Deus nos vales, Deus vai te dar autoridade para subir a montanha. Deus sempre trabalha, Ele usa a máxima dele, que é trabalhar em nós antes de trabalhar através de nós. É uma máxima de Deus isso. Antes de Deus trabalhar através de Moisés, Deus trabalha em Moisés. Antes de Deus trabalhar através de Josué, Ele trabalha em Josué. Antes de Deus trabalhar através de Davi, Ele trabalha em Davi. Antes de Deus trabalhar através de Gideão, Ele trabalha em Gideão. Antes de Deus trabalhar através do Saulo, que se tornou Paulo, Ele trabalhou no Saulo. Ele trabalha em mim, Ele trabalha em você, para depois trabalhar através de mim e de você. Entende isso? José de Arimateia era um cara que ficou no silêncio por muito tempo. Discípulo de Jesus, pouco falado, pouco mencionado, mas foi um cara que foi aprendendo, foi vendo, foi entendendo, foi cumprindo, foi se influenciando. Era um cara, se tornou um senador, se tornou influente, foi crescendo, foi se envolvendo, até que Cristo morre. E onde muita gente foi embora, ele se achega. Porque ele entende, agora é minha hora. Agora eu vou viver a visão. Agora eu vou viver o fruto de tudo que eu aprendi. Eu vou chegar para Pôncio Pilatos e vou fazer algo. Eu tenho algo, conquistei, trabalhei, tenho posses, tenho oportunidade, vou ceder o meu túmulo a Jesus e eu creio que alguma coisa vai acontecer. Porque a promessa ainda não se acabou. Entende isso, irmãos?
Tem muita gente que está esperando a promessa se cumprir. Começa a se envolver nos processos de Deus antes da promessa se cumprir. No tempo de Deus, eu declaro essa noite sobre a tua vida, as promessas vão se cumprir. Você não precisa esperar o tempo para a promessa se cumprir. Todas as promessas se cumprirão. Josué capítulo 21 vai dizer que toda palavra que saiu da boca de Deus, nenhuma delas caiu por terra. Diga amém. Todas as palavras de Deus para a sua vida vão se cumprir, vão ser estabelecidas, vão ter os seus desígnios. Deus é um Deus de desígnios, Ele tem planos e propósitos em todas as coisas. Talvez você possa estar vivendo uma fase de não entender, como esse cara. Imagina a tristeza que estava sobre aquele povo. Aqueles que seguiam Jesus chorando, mas o Messias morreu. Se Ele que é o Senhor morreu, o que vai acontecer de nós? Nós vamos ficar órfãos. Nós vamos ficar sem o nosso Deus, sem o Senhor. O que está acontecendo? Mas naquele momento de luto, onde muitas vezes muitos ficam sem reação, sem conseguir se levantar e virar uma página, foi naquele momento que José de Arimateia falou: onde todos estão em luto, eu vou agir, porque eu creio em algo maior que vai acontecer. Isso é poderoso. Ele chega diante de Jesus com uma visão espiritual, pegando o corpo de Jesus, e pega o corpo de Jesus, coloca no linho, faz algo, envolveu nele. Olha aqui o versículo 46. Depositou no sepulcro sobre a rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Fecha o sepulcro. Ou seja, ele pega o corpo, trabalha o corpo, enterra o corpo. E versículo 47, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam de punho. E ficaram ali zelando. Ficaram ali. Esse cara fez algo poderoso. Esse cara fez algo profético. Esse cara fez algo porque ele estava crendo no reino de Deus. Amados, o que eu vejo profeticamente nesse tempo? Você representa um reino. Você e eu não podemos ver o que todo mundo está vendo. Nós temos que enxergar o que ninguém está vendo. Todo mundo está chorando pela morte de Jesus aqui. Todo mundo não está entendendo o porquê o Messias morreu. José de Arimateia está agindo, está cuidando, está enterrando, porque ele crê no que iria acontecer no domingo. Nessa sexta-feira, isso acontece numa sexta-feira. Nessa sexta-feira, foi um dia de luto em Israel. Um dia triste, talvez até para aqueles que não criam nele como Messias, apenas como um profeta. O Jesus morreu, a notícia era essa. Mas para José de Arimateia aquilo não era uma notícia, aquilo era um motivo de agir. Eu vou agir, eu vou crer, porque eu sei que vai chegar o domingo, e no domingo o meu Senhor vai ressuscitar. No domingo, essa pedra que eu coloquei, ela vai rolar. E ele vai sair do sepulcro. Ele vai deixar o lenço. Nessa pedra que eu coloquei, nesse lenço que eu coloquei, que hoje podem parecer algo insignificante, vão se tornar coisas proféticas. E eu vou fazer parte do que Deus vai fazer no mundo espiritual. Entende isso, irmãos? Talvez você está pegando na pedra e você não está entendendo. Talvez você está pegando no lenço e não está entendendo, mas aquilo que Deus está colocando na tua mão é algo que você tem que crer que será profético. E você, quando olha os dizeres dos profetas, Isaías diz que o Senhor iria sair do túmulo e a pedra ia rolar. Ou seja, esse cara tinha uma visão. Ele não coloca qualquer coisa para fechar o túmulo. Ele coloca uma pedra. Por quê? Porque ele entende a profecia e ele sabe que quando Jesus iria sair de lá, a pedra ia rolar. Ele coloca um lenço. Ele entende coisas espirituais, irmãos. Não olha para o lenço, não olha para a pedra, mas olha para aquilo que ela representa. Quando você tem uma visão de Deus, uma visão do reino de Deus, você não olha para a realidade, você olha para aquilo que Deus vai fazer através da realidade.
Quando você crê no que Deus confiou na sua mão, nesse mês de setembro, Deus vai confiar coisas poderosas e grandes na tua mão. Fique atento a isso. Entenda que para muitas pessoas é uma pedra, é um lenço, mas para você tem uma simbologia espiritual, profética, e vai ser poderoso para o teu mês de setembro, para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Entenda isso. Deus pode estar te entregando algo neste domingo de ceia. Deus pode estar liberando essa palavra para você. Deus pode estar olhando para você e dizendo para você: não despreze os pequenos começos. Não invalide o que eu estou fazendo. Mas o que Deus pode estar colocando na tua mão pode ser essa noite um ventre espiritual, algo que está crescendo, uma visão, algo poderoso que pode impactar muitas pessoas daqui em diante. Quando você olha as maiores instituições do mundo, elas começam pequenas. Quando você pega a visão mundial, uma visão tremenda de apadrinhar crianças em vulnerabilidade social, você percebe que ela começa pequena. Hoje, uma das maiores instituições que tem cadeira na bancada da ONU, hoje uma influência, uma potência no mundo, a visão mundial. Crianças são apadrinhadas no mundo inteiro. Recebem um novo destino, recebem uma nova vida. Mas porque alguém um dia, um cristão, a visão mundial é uma associação. Mas um cristão acreditou na visão. Meu irmão, eu não sei a tua idade, não sei o teu estado, mas eu sei o Deus que você serve. E eu creio que Deus pode estar te entregando hoje, nessa noite, uma visão que talvez muitos desprezem, como José de Arimateia, pegar o Cristo morto, que cara doido é esse? Enterrar Jesus. Mas você pode estar recebendo uma visão do reino de Deus, que pode mudar a sua vida, mudar a sua família, mudar muita gente. Nenhum projeto de Deus começa grande. Todo projeto de Deus começa pequeno. Mas Deus confia grandes coisas para pessoas pequenas. Se você é pequeno como eu, se prepare para receber grandes coisas de Deus. Prepare-se para receber grandes sonhos de Deus. Porque Deus não é um Deus que te dá pequenos sonhos. A gente minimiza o tamanho do que Deus coloca na nossa mão. Mas Deus sempre confia grandes sonhos em pessoas pequenas. Pequenas no sentido de humildes, simples, tementes à voz de Deus. Porque se você recebe sonhos pequenos, você realiza sozinho. Mas se você tem sonhos grandes, você precisa de pessoas. E como Deus é um Deus de geração, Ele não vai confiar sonhos pequenos, Ele vai confiar sonhos grandes a pessoas pequenas. Porque é com muitos pequenos que Deus vai fazer coisas grandes. O teu sonho pode parecer pequeno, mas se você receber o sonho de Deus, ele vai ser grande para a tua estrutura. Mas Deus, ele não trabalha no individualismo, Deus não trabalha sozinho. O reino de Deus não é um reino de pessoa, o reino de Deus é um reino de pessoas. Ele trabalha na coletividade, ele trabalha na unidade, ele trabalha na junção. E quando você aprender a andar junto com alguém, você vai entender que Deus vai te levar para mais longe, Deus vai fazer coisas maiores, Deus vai te conectar com coisas maiores do que você. Os teus anos de vida não vão caber no tamanho do sonho que você vai ter. Vai ser tão grande que vai precisar que os teus filhos, ou os filhos espirituais, ou outras pessoas acreditem na visão que Deus possa te dar. Se você for pegar o cara que fez o telefone, ele já morreu, mas o telefone continua sendo usado por nós. Se você for pegar o cara que fez o avião, ele já morreu, mas o avião é um dos maiores meios de transporte que o mundo tem. Por quê? Porque uma pessoa acreditou numa visão e acreditou que aquela visão não era para ela, mas era para começar nela e tocar gerações. Eu entendo um Deus, irmãos, como de José de Arimateia, que tinha uma visão de reino, que tinha uma influência, que tinha poder, relacionamentos estratégicos, pessoas influentes ao seu lado, mas um Deus que confia grandes coisas em pessoas pequenas. Eu creio que Deus está te preparando, jovem,
para um grande avivamento, para uma grande empresa, para um grande negócio, para um grande ministério, para algo poderoso. Por isso você está começando em Jesus tão cedo. Porque talvez muitos dizem assim, não, peraí, eu vou viver minha vida, eu vou prosperar, vou ter meus negócios, vou tentar acertar meu futuro, depois eu vou, pastora Ludmila, me dedicar ao ministério, eu vou me dedicar a Jesus, eu vou me dedicar ao reino. Mas José de Arimateia começou cedo, que quando que Jesus morre, ali nos seus, quantos anos Jesus morreu, irmãos? 33 anos, imagina. Talvez José de Arimateia, eu não sei, tinha um pouco menos, um pouco mais, mas com certeza ele era um jovem que começou a empreender cedo. Porque quando Jesus morre, ele já estava no sinédrio, ele já tinha posses, ele já tinha condições, ele não precisou pedir nada emprestado, ele arcou com o tamanho do projeto que Deus confiou na vida dele. O esquema de Deus é o quanto antes melhor. E você pode dizer para o Senhor hoje à noite, neste culto de ceia, eu quero começar hoje a empreender para a tua vontade, meu Deus. Não importa a sua idade, especialmente você jovem, comece cedo, comece agora, empenhe-se agora nos planos de Deus, no chamado de Deus, na vida cristã, nos propósitos de Deus, no ministério, porque os melhores dias você tem que dar para Deus. Uma certa vez eu estava aqui na igreja, e eu me lembro de uma ocasião que os meus pais trouxeram o Dr. Fábio Damasceno num seminário aqui, não sei quantos lembram, e veio com ele o apóstolo Scultori. E naquela semana, no domingo anterior, eu tinha passado no vestibular de administração de empresa. Muita gente aqui na igreja me esmagou, falou, como o filho do pastor faz administração, não vai fazer curso espiritual, não vai fazer teologia, não vai fazer nada, esse cara está endemoniado. Aquele pastor, o apóstolo Scultori, veio como um bálsamo naquele final de semana. Quando eu contei para ele, ele falou, é isso aí, Deus vai te usar nessa área, Deus vai te abençoar, vai ser poderoso. Ele profetizou algo na minha vida. Eu acreditei naquilo. Aí ele disse assim para mim, começa agora. Não empreende para o mundo, empreende para Deus. Começa agora, começa cedo a fazer para Deus. Você vai estar lá no meio das empresas, não para ser como eles, mas para ser alguém diferente. Em um certo culto eu fui depois de alguns anos, e eu ouvi assim de um pastor, você vai dar o que para Deus? O tempo melhor dos seus dias ou o tempo que sobrou? E naquela mesma semana, eu já tinha um carro, e na minha garagem de casa não cabia o carro, eu alugava um estacionamento um pouco distante, e um dia estava chovendo, frio, cheguei do serviço, e meu pai ligou para mim, você não quer que eu vou te buscar no estacionamento? Eu falei, não, eu agradeço, pode vir. Então, ele foi. E ele viu que o meu semblante naquele dia, eu tinha chegado da empresa, da faculdade, já era mais de meia-noite, estava bem cansado, levantava 5 da manhã, e aquele dia meu pai falou assim no carro para mim, a mesma coisa que o pastor falou na pregação, bateu na minha perna assim, disse assim, que hora você vai dar o tempo melhor para Deus? Você vai dar o tempo que sobra ou você vai dar o seu melhor tempo para Deus? Naquele dia, eu tive a confirmação que meu tempo nas empresas seculares tinha acabado. Eu preparei, sentei com meu chefe na época e disse assim, eu preciso sair. E naquele momento, eu estava com uma proposta de uma multinacional, as portas estavam se abrindo, salário dobrando, jovem, faculdade paga, tudo estava fluindo, estava uma fase muito boa financeiramente para um jovem, prospecções de trabalhar fora do país, tudo que a gente gosta, vamos dizer que não, mas naquele momento, ele bateu no meu joelho e falou assim, pense do que eu estou te falando. Eu pensei no que ele falou, pensei no que o pastor falou na pregação e disse assim, eu vou abrir mão. Cheguei numa sexta-feira, chamei meu chefe para uma reunião e disse assim, você sabe que eu sou filho de um pastor, eu trabalho na igreja, eu preciso ir para a igreja para ajudar meu pai. Naquela ocasião, ele falou, eu vou ter que fazer outras reuniões, eu não posso tomar uma decisão assim. Eu não posso te demitir assim, enfim, você vai pedir a conta, eu vou te demitir, eu preciso sentar com o RH para ver o que vai acontecer. Passou sexta-feira, aquele final de semana, parecia um mês, mas não passava um final de semana. Eu voltei a trabalhar na segunda-feira, eles me chamaram e falaram assim, Deus falou com a gente, o cara nem crente era, e disse assim, a gente entende que a tua missão lá é maior do que a tua missão aqui.
nós vamos fazer o seguinte, nós vamos bancar o teu convênio por mais um ano, nós vamos te dar o salário dobrado por mais 3 meses, e você não vai pedir a conta, nós vamos te dar a rescisão e tudo que você precisar para começar o seu ministério, nós vamos te ajudar. Naquele dia eu entendi o poder de um chamado. Naquele dia, naquela terça-feira foi o meu último dia. Eu não estou dizendo isso, que isso tem que ser uma experiência sua. Eu estou te contando uma experiência minha. Mas estou dizendo que quando o Deus que te chama, Ele te chama e te honra. Ele te chama com um propósito. Ele te chama porque Ele sabe, como José de Arimateia, que esperou o reino de Deus e viu o reino de Deus. Porque com certeza, no dia que Jesus ressuscitou, houve uma celebração, houve uma vida, houve uma glória em Israel. Ele ressuscitou, o Messias ressuscitou, aqueles que o amavam começaram a celebrar, no início com medo, é óbvio, quando ele andou ali, eles estavam com as portas trancadas, com medo dos judeus, mas depois houve uma grande celebração. Mas eu tenho certeza que nesse dia de choro para muitos, foi um dia que virou a chave de José de Arimateia, e quando Jesus ressuscitou, sabe o que ele disse? Vale a pena, valeu a pena. Valeu a pena eu enfrentar, eu pedir para Pilatos o corpo, valeu a pena eu enterrar, valeu a pena eu honrar, valeu a pena eu esperar, porque o meu túmulo ficou marcado agora como um lugar profético. Aquilo que era minha posse agora se tornou algo para o reino. As pedras rolaram, o lenço que eu comprei foi a maior oferta que eu pude dar, porque o lenço que eu comprei foi o lenço que Jesus deixou ali, Ele tocou aquele lenço, olha que honra. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje, eu já estou terminando a pregação. Deus vai te levar para um nível maior de influência. Mas se prepare, irmãos, porque talvez Deus exija de você um nível maior de renúncia. Um nível maior de renúncia. Um nível maior de preço. Mateus 10:38, aquele que vem pós mim, toma sua cruz e siga-me. Um nível maior de abrir mão da sua vontade para que a vontade de Deus possa ser realizada. Não é fácil, mas nós precisamos crer no Cristo morto. Nós precisamos crer naquilo que está acontecendo, irmãos. E quando Deus mudar alguma coisa dentro de nós, é um sinal. Espera aí, eu vou pedir para esse cara o corpo. Eu vou chegar. Não vai ter disputa, eu sei. Mas eu vou pedir, é aquela história, o não eu já tenho, mas eu vou pedir, porque eu creio que o Messias vai ainda ressurgir, e ele vai ressurgir, e eu vou poder dizer, eu fiz parte disso. A maior influência, irmãos, não é o que você tem, mas é o que você dispõe para Deus fazer o que Ele quiser fazer com aquilo que você tem. Você percebe que não é a celebração do túmulo, mas a celebração de quem passou pelo túmulo. Deus vai te dar posses para você devolver para Ele com ato de gratidão e adoração. Deus vai te abrir negócios, Deus vai te dar recursos, Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar emprego, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar ciência, Deus vai te dar tecnologia, Deus vai te dar inovação, Deus vai te dar parceria, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar clientes, Deus vai te dar ovelhas, Deus vai te dar pessoas, Deus vai te dar paternidade, Deus vai te dar filhos, Deus vai te dar visão, Deus vai te dar família, saúde, para você devolver para Ele. Com processo de ações de graça. Pensa nisso. Deus não vai confiar coisas grandes em pessoas que vão querer ser maior que Ele. Deus vai confiar coisas grandes em pessoas pequenas que vão usar o que Ele vai dar para devolver e dispor para Ele. Eu não sei se ainda usa isso, esse termo, dentro do direito econômico, direito comercial, perdão, mas eu me lembro que existiu o sócio majoritário no direito societário, direito comercial, existe o sócio majoritário. Não sei se ainda as empresas funcionam dessa forma, mas eu queria que você que é empresário pensasse também, será que é Jesus o sócio majoritário da sua empresa?
Porque o sócio majoritário, você sabe o que ele representa. Você que tem empresa sabe o que estou falando. Dentro dos seus negócios, quem é o sócio majoritário? Quem manda lá? Quem determina lá? Quem libera a palavra lá? Deus não te deu negócios para você, Deus te deu os negócios para o reino. Porque esse homem esperava o reino de Deus. Nesta ceia eu quero deixar essa palavra no seu coração. E quero te fazer um apelo. Para que você possa receber uma visão espiritual essa noite. E você consiga, meu irmão, em nome de Jesus, de coração eu te falo isso, enxergar o que ninguém está vendo. Você consiga ser uma potência nas mãos de Deus ao ponto de enxergar o que ninguém está vendo. Esse cara tinha essa unção. Tem momentos que na vida a gente está vendo o que todo mundo está vendo, está falando o que todo mundo está falando, está entendendo o que todo mundo está entendendo, mas a visão espiritual é ser o contraponto, é conseguir ver o que ninguém está vendo, enxergar o que ninguém está enxergando. E isso, irmãos, não é uma visão que os negócios vai te dar, que o sinédrio vai te dar, que a escola, que a faculdade vai te dar, mas é a visão que Deus vai te dar, pela visão profética. Visão profética é isso, irmãos. É você olhar para algo insignificante e crer que há vida naquilo. É você olhar para algo que ninguém dá valor e crer que há poder naquilo. É você esperar o reino de Deus, é você caminhar com Jesus. E talvez ser pouco falado, mas na hora certa você ser eficaz naquilo que tem que fazer. Deus está te levantando neste período, querido. Sinceramente falando, muita gente boa partiu nessa pandemia. Muita gente boa, muito crente bom, muita gente de Deus morreu nessa pandemia. Muitas pessoas, muitos de nós poderíamos ter partido nessa pandemia. Muitos de nós ficamos internados. Muitos de nós, como você que trabalha na saúde, correu riscos de vida. Muita gente poderia ter acabado, irmãos, o seu ciclo de vida nessa pandemia, como muitos dos nossos que partiram. E não partiram porque não usaram máscara, porque não usaram álcool, porque não se cuidaram. Não, partiram porque era um propósito de Deus que eles partissem. Mas se nós aqui permanecemos, setembro de 2022, estamos aqui, é porque Deus tem algo maior e está nos capacitando, nos ungindo, nos separando e nos responsabilizando por uma nova geração, por uma nova etapa. Deus está aqui no meio de nós, nos equipando essa noite, nos levantando. Creia nisso. Morreu crianças, morreu jovens, morreu pessoas adultas, morreu homens de Deus, de oração, homens que oram mais do que a gente morreu, pessoas sérias, pessoas influentes. Se está certo ou não está, não vou entrar nesse ponto, mas dizem ser 650 mil mortes só no Brasil. E nós estamos aqui nesse domingo à noite, num frio desse. Você acha por quê? Tem um propósito na tua vida, irmão. A tua vida não pode mais girar em torno de você mesmo. Você é uma plataforma profética. Você tem um DNA profético, você tem um destino profético, você tem uma unção, você tem um poder, você tem uma autoridade. Deus está te levantando para este novo tempo. Deus está te capacitando para este novo tempo. Deus está te ungindo, te separando, te escolhendo, porque poderia ter sido eu, poderia ter sido você, poderia ter sido outros. No lugar do apóstolo Paulo Tarso, que fazia tanto para Deus, poderia ter ido um de nós, mas por que não foi?
porque Deus nos escolheu para essa nova temporada. Deus te escolheu para influenciar. Deus te deu uma visão onde ninguém consegue ver. Deus te deu autoridade onde ninguém consegue entrar. Deus te deu saúde, Deus te deu vida. E eu declaro nessa noite de ceia, ativa o teu coração para coisas maiores, sonhos maiores que Deus está entregando nas tuas mãos. Abra suas mãos. Senhor, eu disponho as minhas mãos para que o Senhor faça em mim o que Tu queres. Como José de Arimateia, Senhor, entregou as suas mãos para o Senhor e um dia carregou o corpo do Senhor. Senhor, eu entrego as minhas mãos para que a Tua vontade seja estabelecida através de mim. A Tua palavra diz: quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que têm coração puro e mãos limpas. Eu entrego o meu coração nas Tuas mãos essa noite, para que o Senhor possa usar a minha vida e a vida dos meus irmãos, Pai. Neste novo tempo, neste mês, neste novo período, nos leve aonde o Senhor quiser nos levar. Nos prospera, porque nós queremos prosperar a Tua obra. Espírito Santo de Deus, olha para cada um que está aqui comigo. Olha para cada um, Senhor, que está neste momento assistindo essa mensagem. Que o Teu Espírito Santo possa derramar poder. A unção do Teu Espírito, ela é vida dentro de nós. Ah, Deus, nós muitas vezes nos sentimos tão pequenos. Mas é assim, Senhor. O Teu poder, Ele é poderoso, Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A nossa pequenez, a nossa insignificância, Senhor, muitas vezes nos faz desacreditar no que o Senhor pode fazer em nós. Mas eu oro, Senhor, por cada um de nós essa noite, para que o Senhor olhe para as nossas mãos, olhe para o nosso coração, nos batiza com Teu Espírito Santo, nos enche da Tua unção, que possamos ter visões, Pai, como este homem que aprendemos hoje. Possamos fazer, Pai, não apenas o que nós achamos que precisa ser feito, mas aquilo que precisa ser feito. Quantas simbologias proféticas, quantos sinais proféticos esse homem nos ensina, Senhor. Espírito Santo, nós Te pedimos, nos dá pessoas que estão mortas. Tem tanta gente desigrejado. Dá para nós, Pai, porque nós vamos declarar a vida sobre elas. Há tanta gente sem esperança, dá para nós. Traz para nós, traz para essa igreja, traz para nós. Ora por isso, irmão. Tem gente que ninguém quer mais. Tem gente que está desacreditado pela família. Tem gente que está como morto. Você pode crer em alguém que está morto, porque você tem uma visão profética e uma unção de ressurreição. Talvez um morador em situação de rua, alguém drogado, alguém que está longe, alguém que está desigrejado, alguém que você conhece que está afastado dos caminhos do Senhor. Alguém que você sabe que muita gente já rotulou, já sentenciou. Mas você pode clamar a Deus essa noite e falar: Senhor, me traz essa pessoa. Essa semana me faz lembrar dessa pessoa, Senhor. Eu vou contatar com ela, eu vou buscar ela. Eu vou ser um José de Arimateia. Eu vou tirar da mão de Pilatos a vida dela. Ela está morta na mão de Pilatos. E na mão de Pilatos nada vai acontecer, mas na minha mão eu vim num culto profético. Eu vou declarar e vou trazer vida sobre ela. Eu vou profetizar vida sobre ela. Eu vou pedir aquele meu pai que está morto, minha mãe que está morta, meu irmão que está morto. Eu vou pedir para Pilatos, eu declaro: Pilatos, me entrega a ele, porque eu creio no Deus que eu sirvo e vou profetizar vida sobre ela. Tem muita gente sem igreja, irmão, muita gente sem Jesus, muita gente desanimada na fé, muita gente afastado da congregação, afastado da vida de Deus. Tem muita gente sem Jesus, elas estão na mão de Pôncio Pilatos. Mas Deus está te levantando
para pedir para Pôncio Pilatos: Senhor, me dá essa pessoa, porque eu tenho a vida. Eu sou a voz profética, eu sou a igreja, e eu não vou deixar essa pessoa morrer. Eu vou liberar vida sobre ela, eu vou profetizar, eu vou abençoar, eu vou crer. Eu estou vivendo uma temporada sobrenatural, porque as pessoas que estiverem comigo vão viver uma temporada sobrenatural. Eu estou vivendo uma temporada profética, porque eu creio que quem estiver comigo vai viver uma temporada profética. Eu estou vivendo vida, e quem estiver comigo vai viver vida. Eu declaro vida, eu declaro vida, eu declaro vida de Deus, eu declaro o poder de Deus. Eu creio no corpo morto, eu creio que pessoas mortas podem ressuscitar, eu creio que tem gente que eu conheço que está morto espiritualmente, morto emocionalmente, morto no ministério, morto na família, que está com um casamento morto, filhos mortos, sonhos mortos, mas eu estou debaixo da unção de vida. Eu creio que essa semana eu vou encontrar com pessoas que estão mortas espiritualmente, emocionalmente, e eu vou liberar o que eu estou recebendo nesta noite. Eu vou profetizar sobre a vida dessa pessoa, eu vou abençoar, eu vou trazer para a igreja, porque eu estou debaixo de uma unção como Ezequiel. Eu vou profetizar. Eis que vem dias, diz o Senhor, que os vossos filhos profetizarão. Romanos vai dizer: a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você está ativado para se manifestar para algo glorioso e poderoso. Os vossos filhos, quem é filho de Deus, quem tem o poder de ser filho de Deus, então você tem a unção para profetizar. Vossos filhos profetizarão. Toma posse disso, irmãos. Você é filho, você é filha, você tem autoridade para profetizar. Depois do terceiro dia não precisa profetizar, porque já ressuscitou. É profetizar na hora que morreu. É profetizar no sábado, profetizar na sexta, profetizar e crer que vai chegar o domingo da ressurreição na vida dessas pessoas. Mas para isso, creia que hoje dentro de você é um domingo de ressurreição. Você está nessa ceia que representa a vida de Cristo, o sinal de Cristo. Ele diz: lembrai-vos da minha morte. Mas só pode lembrar da morte a partir do momento que há vida. Até que eu venha. Lá no céu não vai ter ceia. Ceia para a terra. Ceia para nós. Mas a partir do momento que nós celebramos a vida, nós queremos que essa vida que está em nós comece a liberar vida para alguém. E nós começamos a ver vida dentro de nós. Saia daqui hoje à noite vendo vida em você, irmão. Mano, veja a vida em você. Você precisa ver você vivo. Você precisa se acreditar. Você precisa ver que você está vivo. Você está vivo. Você não está mais na sexta da morte. Você já está no domingo da ressurreição. Você ressuscitou nesse domingo à noite. Deus te trouxe aqui para ressuscitar o que estava morto hoje. Deus está ressuscitando na sua vida, no seu chamado, na sua família. Eu creio e declaro essa palavra sobre o seu dia, sobre o seu mês, sobre esta nova fase de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Glória a Deus.